gente vai falar de um outro assunto que também tem a ver aí com virada, com Natal, com confraternização, porque não sei vocês, mas eu, gente, hoje, assim, ó, sabe aquele negócio de pegar no tranco? É porque, claro, é natural, a gente exagera um pouquinho na comida, na bebida, quem nunca? Então, se você exagerou, também não adianta agora compensar fazendo outras estripulias, né? Cometer outros exageros para tentar aí mudar o quadro. Para falar assim de uma forma séria, responsável, com conhecimento, nós convidamos a nutricionista doutora Marilyn Ferreira. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite, feliz ano novo para você e para as pessoas que estão nos assistindo. Feliz ano excelente novo 2023. Para nós, né? E com muita saúde. E assim, a gente sempre gosta de convidar especialistas, porque informação a gente tem fácil acesso, né? Qualquer probleminha já joga lá no Google e acha que tem a resposta, mas cada caso é um caso. E por isso é importante ter essa visão, né, de buscar esse conhecimento. No caso do detox, né, é uma palavra que está em alta, é uma palavra que está na moda, mas quando a gente pensa em detox, qual que deve ser o primeiro pensamento? Eu gosto muito de reforçar, como doutora, como estudiosa, técnica na área, que não existe alimento detox. Quem desintoxica o nosso organismo, o principal responsável é o fígado e, paralelo a isso, os outros órgãos como o intestino, que é muito responsável por essa desintoxicação. Então, não podemos colocar milagres em alimentos, mas podemos auxiliar esses órgãos com bons alimentos. Como a gente consome, por exemplo, muita bebida alcoólica, realmente sobrecarregam esses órgãos. Então, a gente precisa de alimentos que auxiliem que esses órgãos funcionem novamente como antes do consumo exagerado de álcool, gordura. Então, nesse sentido, sim, a gente está auxiliando a desintoxicar. Mas quem faz o papel são os órgãos que, se, por exemplo, já não estiverem saudáveis, não vai adiantar a boa alimentação. E esse momento, inclusive, é um momento para a gente se observar, se conhecer e verificar o que pode estar acontecendo se, a partir de um retorno a uma alimentação saudável, adequada, você não voltar com as suas funções adequadas. É importante prestar atenção. Perfeito. Então, assim, não adianta colocar a culpa numa extravagância, num exagero, porque às vezes foi só assim aquela gota d'água a mais, porque o nosso fígado, a gente cuida de tanta coisa, né? Cuida do músculo, cuida disso, cuida daquilo, e o fígado, coitado, fica ali, ó, dando maior duro. E assim, a gente costuma sobrecarregá-lo, né? Com inúmeros excessos, até medicamentosos também. Muita gente acaba tendo problemas de sobrecarga também por causa disso. Vira uma bola de neve, né? Porque, por exemplo, nessa época, quando você consome alguns alimentos que te fazem mal, você acaba tomando medicamento para auxiliar numa enxaqueca, numa dor de cabeça, quando, na verdade, por exemplo, beber bastante água, consumir bastante frutas da estação, que elas já são suculentas, já a natureza trazendo, por exemplo, melancia, né? Um suco de abacaxi, que é diurético, um suco de abacaxi com hortelã, é porque a hortelã é digestiva. Então, o diurético com o digestivo faz uma boa combinação para você dar esse up no intestino e no fígado, para ajudar. Muito melhor do que aquela sensação de ressaca, já correr tomar um remédio. Muito melhor, porque você vai fazer isso sem sobrecarregar mais ainda os seus órgãos, né? Não, eu gosto, é importante reforçar essa informação, porque eu observo muita gente que, diante de um sintoma, uma dor de cabeça ou um mal-estar, pá, remédio. Primeira coisa que recorre, né? Então, às vezes, cura a dor de cabeça, mas cria um problema para o fígado. E o próprio nome já diz, né? Você está remediando. Cria um problema, pode ser para o fígado, pode ser para o estômago, que já não está muito bom e vai ficar, né, com mais dificuldade ainda de produzir os seus ácidos, de trabalhar de uma forma para digerir bem o que vem depois. Então, sempre, para mim, né, a alimentação é o primeiro fator. Tá, falamos bastante sobre o fígado e o intestino. Como que ele reage a isso? Assim, porque não é todo mundo também que tem o intestino trancado, por exemplo, né? As pessoas manifestam às vezes de outra forma. Como que ela pode, então, também aliviar então, o sistema ali, o intestino dela de uma forma saudável também? Eu costumo brincar com uma analogia para as pessoas entenderem que o fígado é como se fosse uma usina. Ele transforma tudo que a gente come. E o intestino, ele vai fazer o controle do que foi transformado
para deixar ou não passar para dentro da corrente sanguínea. Então, ele é uma barreira de controle, como se fosse o BOP do nosso corpo. Então, se você, por exemplo, consumiu algum alimento que deu a diarreia, ou teve uma virose com uma diarreia, o contrário da constipação também pode acontecer do intestino não funcionar corretamente nessa proteção. Então, após virose, é um momento para você ter várias reações de estar mais alérgica a um alimento como frutos do mar. Você pode ter uma reação que você nunca teve, porque aquele momento anterior você já estava com a sua imunidade abalada pela diarreia que você teve. Ainda que você não seja alérgico a frutos do mar. Isso pode acentuar e pode ser um momento que passe até a ter essa alergia. Perfeito, isso é uma colocação boa também. E aí que a gente insiste nessa questão do conhecer o próprio corpo, né? Não se deixar levar apenas por um sintoma. Porque normalmente por trás de um sintoma tem uma raiz, né? Esse tecido de proteção do intestino, que se chama tecido epitelial, é o mesmo tecido da pele. Então, costuma acontecer muito o que está internamente acontecendo na parte de fora também. Como seria? Então, irritações, né? Irritações na pele, coceira, vermelhidão, são sinais que tem que ser observados, que pode ser alguma coisa acontecendo no seu processo de desintoxicação. Nossa, uma super dica. Então, observe a sua pele, né? Às vezes está muito ressecada ou aquele inchaço também, né? Aquela retenção de líquido é um sintoma. Nesse momento, a hidratação é muito importante. O nosso corpo tem um percentual maior de que 75% composição de água. Então, como é calor e como bebida alcoólica e esses alimentos que não têm muitos nutrientes acabam fazendo a retenção de líquido ou a diarreia, então você tem que estar sempre atento à reposição desses líquidos. E para as crianças também, né? Porque agora é um momento assim, se adulto está comendo ali salgadinho, bolacha, também deu uma liberada. Para as crianças é mais difícil, às vezes, dizer não para elas. Se a gente está fazendo, como é que vai dizer? Não é saudável e eu estou fazendo. O que você sugere também para esse momento agora de conseguir dar uma equilibrada, né? Porque todo mundo, a família inteira consumiu bastante, como que as crianças podem também ser vistas? Criança, ela segue muito o exemplo dos adultos. Então, a gente tem muitas coisas que pode fazer para que a criança ache animado e acabe aceitando consumir até de uma forma melhor do que o adulto. Como, por exemplo, smoothies, batidas com frutas congeladas, que você agora tem muito amadurecimento de banana, muito amadurecimento da manga, que é uma fruta da época. Congela essa fruta bem madura e faz batidas que ficam como sorvete. Colorido, divertido, pode colocar essas frutas em palitinhos, pedaço de melancia, pedaço de melão, para fazer o colorido no palito e a criança achar, né, que está consumindo alguma coisa diferente. A mistura dos sabores costuma dar aquele que a gente chama de tutti-frutti, também fica mais palatável para as crianças gostarem mais. São dicas assim que parecem, são simples, mas funcionam bastante. Puxa, sensacional. E claro, saladas, né? Aproveitar esse momento, vamos fazer um detox, vamos comer um pouquinho mais de legume, vamos comer um pouquinho mais de salada. Nesse sentido, o suco detox, que contém as frutas verdes, é uma forma de se consumir salada sem também ter que pegar aquele prato de salada e mastigar aquela couve. Então, você colocando no suco detox, você pode colocar uma hora pronobis, pode variar salsão, variar os tipos de verde e você vai estar consumindo concentrada aquela salada. Não precisa ser no prato. Você está com aqueles nutrientes no suco que a gente chama de detox. Perfeito. E aí incorpora na sua rotina, né? Esse detox, a gente deve fazer com uma certa regularidade, assim, essa observação Não, acho que exagerei um pouquinho agora. Não necessariamente pela comida, mas você costuma recomendar que com uma certa frequência se faça essa limpeza? Principalmente para as pessoas que não conseguem comer as saladas na rotina e na quantidade e frequência que deveriam. Então, eu almoço fora e não consigo pegar a quantidade de salada que deveria, então já faço uma rotina de toda manhã ter o suco com todos esses nutrientes, botar as folhas que eu comeria no almoço e não consigo comer. Perfeito. Leve, tranquilo, sem mistérios e de forma muito saudável e responsável. Obrigada, Marilyn, pela sua presença mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Eu que agradeço.